Olá, bora analisar o ano de 2025. Um período que foi, olha, definido por uma tensão muito clara. De um lado, a promessa incrível da tecnologia. Do outro, um perigo que a gente nunca tinha visto antes. Foi mesmo um ano de extremos, onde cada passo para frente parecia trazer junto uma nova sombra. Essa citação de uma análise global resume perfeitamente o espírito daquele ano. Não estamos falando de melhorias pequenas ou de novos aplicativos. Estamos falando de verdadeiros terremotos tecnológicos que abalaram a confiança das pessoas e forçaram todo mundo a repensar a nossa relação com a tecnologia. Então, como é que a gente vai desvendar essa história toda? Primeiro, vamos dar uma olhada na parte boa, o mundo otimizado que a tecnologia prometia. Depois, a gente mergulha de cabeça nas polêmicas que marcaram o ano. Na sequência, vamos entender esse novo campo de batalha digital e, por fim, ver como a sociedade começou a se preparar e a construir sua resiliência. Vamos lá! Começando pelo lado otimista da coisa. O ano de 2025 foi, sem sombra de dúvida, um período de inovações impressionantes que mudaram praticamente tudo no nosso dia a dia. E o mais legal foi a variedade desses avanços. Pensa bem, num canto do mundo, a Simple Charm usava IA para personalizar produtos de beleza. Em outro, a Nikon desenvolvia eletrônicos flexíveis que pareciam ter saído de um filme. Na área da saúde, a tecnologia CRISPR dava esperança para doenças que antes eram consideradas incuráveis. E, como se não bastasse, lá no espaço, o telescópio James Webb continuava a expandir nossa visão do universo. O progresso era real, sabe? A gente sentia ele acontecendo em todo lugar. E por trás de tudo isso, dinheiro. Muito dinheiro. A Amazon, por exemplo, não estava só vendendo coisas. Ela estava investindo pesado no futuro, injetando 35 bilhões de dólares a mais na Índia para acelerar a digitalização e criar empregos com base em IA. Isso dá uma noção da escala do compromisso global com essa transformação. E aqui que a história dá uma virada. Com toda essa velocidade, toda essa conexão, uma pergunta começou a pesar no ar. Esse progresso todo veio com um preço? E esse preço era uma vulnerabilidade que crescia na mesma velocidade. Agora, vamos virar a página para a parte mais sombria de 2025. Foram 3 grandes eventos que dominaram as notícias e mostraram as rachaduras desse mundo tecnológico tão brilhante. Em março, o mundo passou pelo que ficou conhecido como o blackout global. E não foi uma falha técnica qualquer, não. Foi um ataque cibernético super coordenado e sofisticado. Usaram agentes de IA autônomos, programas que aprendem e se adaptam sozinhos para explorar falhas em sistemas antigos. O resultado foi um efeito dominó de apagões que parou hospitais, comunicações e logística. Foi um choque de realidade brutal sobre o quão frágeis eram nossos sistemas mais essenciais. Logo depois veio a tal crise da verdade. A IA generativa ficou tão boa, mas tão boa, que a desinformação virou uma arma perigosíssima. O ápice foi um deepfake de um chefe de Estado declarando guerra. O vídeo era perfeito, idêntico ao real e quase provocou uma resposta militar antes que conseguissem desmentir. O pânico nos mercados globais foi imediato. O terceiro grande escândalo teve a ver com as cidades inteligentes. A ideia do CityOS era genial, na verdade. Um sistema para otimizar os serviços urbanos, conectando tudo, câmeras, transporte e serviços públicos, para criar uma cidade mais eficiente. Na teoria, era o futuro. Só que na prática, foi um desastre de privacidade. Vazamentos mostraram que o sistema estava sendo usado para vigilância em massa, monitorava manifestantes políticos, rastreava pessoas sem nenhuma ordem judicial. A notícia, claro, gerou protestos gigantescos e um debate mundial sobre onde termina a eficiência e onde começa a vigilância do Estado. E olha, esses escândalos não foram casos isolados. Eram sintomas de um problema muito maior, um cenário de ameaças digitais que estava crescendo sem parar. Vamos dar uma olhada nos números por trás desse novo campo de batalha. O que mais assustou foi a velocidade com que tudo piorou. Um aumento de 50% nos ataques de ransomware em um único ano. Isso não é um crescimento normal, é uma explosão. E o que impulsionou isso foi um novo modelo de negócio do crime, o ransomware como serviço. Basicamente, qualquer um podia alugar as ferramentas e fazer um ataque. Ficou fácil demais. E quem estava na mira? O gráfico aqui deixa bem claro. Os alvos principais eram setores de manufatura e governo. E isso é totalmente estratégico. Pensa bem, paralisar uma fábrica ou um serviço público essencial causa um máximo de caos e aumenta muito a pressão para que o resgate seja pago.
E as ameaças vinham de todos os lados. Desde uma falha crítica no WinRAR usada por hackers de governos, até campanhas de phishing com dezenas de milhares de e-mails e um medo crescente da Shadow AI, que é o uso de ferramentas de IA sem autorização dentro das empresas. Para ter uma ideia, no Brasil, 8 em cada 10 líderes de empresas estavam preocupados com isso. E olhando para o futuro, um alerta ainda mais sério apareceu: o ransomware pós-quântico. Mesmo que a computação quântica ainda estivesse engatinhando, só a existência dessa ameaça já significava que toda a nossa criptografia atual, bem, ela tinha uma data de validade. Bom, diante de um cenário assustador desses, ficar parado não era uma opção. Governos, empresas e a sociedade em geral começaram a se mexer, saindo da defesa e partindo para o contra-ataque. Uma das respostas mais importantes foi a adoção em massa da arquitetura Zero Trust, ou confiança zero. A filosofia é simples, mas é muito poderosa. Não confie em ninguém por padrão. Parta do princípio de que uma invasão pode acontecer, dê só o acesso mínimo necessário e isole as redes para que um ataque não se espalhe pelo sistema todo. E a defesa veio de vários lados ao mesmo tempo. A gente viu governos criando regras mais duras, leis de emergência para exigir marca d'água em conteúdo de IA para tentar frear os deepfakes. As gigantes de tecnologia começaram a avisar as pessoas quando elas estavam sob ataque, e vimos até medidas bem drásticas, como a Austrália proibindo redes sociais para menores de 16 anos. Então, o ponto principal é este: a mentalidade mudou completamente. Aquela ideia de construir uma fortaleza digital impenetrável, sabe? Isso acabou. O objetivo passou a ser a resiliência. A meta agora é construir sistemas que aguentem o tranco, que possam até ser atingidos, mas que consigam resistir, se adaptar e se recuperar bem rápido. E isso tudo nos deixa com a grande questão de 2025. Uma que, sinceramente, continua sem resposta. A tecnologia não para de acelerar, é uma curva que só sobe. A pergunta que fica no ar é: será que a nossa capacidade de lidar com os riscos, tanto os de segurança quanto os éticos, consegue, de alguma forma, acompanhar esse ritmo alucinante?